Família vascaína, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino. E hoje teremos aí notícias sobre o Vasco e Goiás, de domingo, sobre o jogo de hoje entre Vasco e Caracas, esse jogaço pela Sul-Americana, e também sobre a contratação de Martim Benítez, isso mesmo. Mas antes de começar a dar essa notícia aí, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para a galera toda ficar por dentro das notícias do Vascão aqui no nosso canal, galera. Isso mesmo. Então vamos lá, Vamos lá começar. Vamos começar primeiro com a contratação de Martim Benítez. Fechou aí a contratação pelo empresário do jogador, confirmando aí a contratação de Martim Benítez com o Vasco. Então o Vasco, o empresário e o Independiente fecharam a acordo aí e o Vasco fechou aí com o Martim Benítez, Fechou o valor da compra, que deve ser cerca de 3 milhões de dólares e 17 milhões de reais. Esse pode ser o valor da compra e 60% também do passe do jogador ficará para o Vasco. O meio argentino que fechará aí com o Vasco um vínculo de 3 anos, isso mesmo, 3 anos com o Vasco, o Martim Benítez fechará aí. Mas vamos falar aqui agora sobre o Vasco e Goiás. O Vasco que enfrentou o Goiás no domingo, foi um jogo muito assim, que primeiro tempo o Vasco até que jogou bem, boa estreia do lateral aí, Léo Matos, fazendo gol e tudo, mas o Vasco no segundo tempo piorou, jogou mal e acabou empatando o jogo, Infelizmente, que o empate para o Vasco é uma derrota, Saímos da zona de rebaixamento, mas não foi o suficiente, para o Vasco se distanciar da zona. Mas vamos lá. E vamos falar também desse jogo de hoje, Jogo de hoje que é um jogaço aí pela Sul-Americana. O Vasco ganhou o primeiro jogo com um gol de Thiago Reis no finalzinho do jogo, O jogo foi em São Januário. E agora o jogo de volta lá na Venezuela, lá no campo do Caracas, Um jogo que vai ser transmitido pela TV Comembol, Para quem quiser assistir aí pela TV Comembol, vai ter que pagar para assistir. Então vai ser transmitido aí às 9h30 da noite. Então vamos lá. Os jogos que o Vasco jogou contra times da Venezuela, foram 7 partidas. O Vasco venceu 6 e empatou apenas 1. O Vasco não tem nenhuma derrota contra times da Venezuela. Então, um retrospecto bom aí do Vasco contra equipes da Venezuela. E o Vasco vai ser um jogo difícil, Não sabemos qual será a escalação, porque o Vasco contra o Goiás veio com uma escalação diferente, Leandro Castan não jogou, aí já entrou o Léo Matos, aí o Léo Matos não vai poder jogar na Sul-Americana porque não foi regularizado, então deverá entrar o Iago Pikachu, não sabemos qual será a escalação oficial do Vasco, mas seja o que Deus quiser, o Vasco precisa apenas empatar o jogo, o Vasco não pode tomar gol, se o Vasco tomar gol, acaba se ferrando, mas se Deus quiser, vamos sair com a vitória de lá. Não quero empate, eu quero vitória porque... Vou te enganar não, o time do Caracas não é um time bom, o Vasco, no primeiro jogo, o Vasco até que deu um sufoco, só que não estava acertando os chutes para gols, pro gol, e o Vasco podia muito bem ter goleado o Caracas em São Januário, mas não goleou, ganhou de 1-0 só, e agora tem essa responsabilidade aí de apenas um empatezinho para sair classificado lá da casa do Caracas, lá da Venezuela, mais fácil. Então é isso, galera. Por enquanto só essa notícia do Vasco, Mais tarde trarei lá a escalação do Vasco, lá no Instagram do canal, Eu vou jogar lá no Instagram do canal a escalação do Vasco, galera? Então tamo junto, galera. Saudações vascaínas, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!